lá de Goiás, e nós estamos trazendo para a Pilar agora a regularização fundiária através da REURB, procedimento simplificado, Lei Federal 13466. Bem, então, primeiro eu quero falar do histórico das propriedades e por que hoje nós chegamos a esses problemas fundiários no Brasil. Bem, lá no período colonial, nós tínhamos as concessões das senhorias. Então, o Império concedia uma área para alguém, e aí, com essa concessão de área, a pessoa ia lá, tomava posse, utilizava para plantação de cana-de-açúcar, ou até mesmo para minério, ou alguma coisa nesse sentido. Então, essas concessões, a pessoa ficava ali com a concessão utilizando a área, mas até então não tinha direito à propriedade. Depois, lá em 1822, veio o fim das sesmarias. Então, com o fim das sesmarias, em 1824, veio então o direito à propriedade. Então, abre aí a questão dos cartórios de fazer essa propriedade, de escrever em livros quem era proprietário do que, e o Império, então, vendia essas propriedades, né? Fazia ali uma venda para aquelas pessoas que fossem interessadas. Em 1843 surgiu então as hipotecas, né? Até um problema que a gente tinha nos livros de transcrições, que era o registro das transcrições, e as hipotecas eram escritas em outros livros. Então, muitas vezes, para linkar essas informações, e lá com a abertura da matrícula, posteriormente o fim das transcrições e a abertura da matrícula, começou-se então a resolver essa situação, que era um problema. Porque muitas vezes o imóvel tinha uma hipoteca, mas o dono do cartório se perdia ali naqueles livros, e às vezes até por sucessão, o dono do cartório falecia, veio o filho. Então, para poder fazer essas hipotecas, se perdia em muitas áreas que eram hipotecadas, já não, a hipoteca deixava de valer, então virou um problema. Em 1850 veio a Lei 601, que é a similar ao Estatuto da Terra que nós temos atualmente. Então veio a Lei da Terra. Em 1916, o Código Civil, né? Então abre aqui o registro de imóveis, então uma modalidade que veio lá depois com as próprias matrículas de transcrição. Você poderia chegar ali e registrar seu imóvel, apesar dos problemas com divisas que a gente tinha, né? Que a gente sempre teve esses conflitos de divisa. O imóvel da pessoa começa lá naquele balde lenho que está lá na margem do córrego fulano de tal, e aí ele vai até lá uma vertente, depois ele segue por uma grota. Então, essa descrição e esses mapas ficavam muito abertos, né? Então, hoje, com o georreferenciamento, nós estamos começando a resolver esses problemas. Com o Código Civil, então, abre isso, e posteriormente vem a abertura da matrícula, né? Que a Lei de Registro de Imóveis apareceu, então veio a matrícula, e com a matrícula, a abertura da matrícula, até as próprias hipotecas agora registradas em matrículas, que resolveu aquele problema lá do hipotecário. O doutor vai dar uma pincelada para vocês nessa questão do direito, que eu sou mais da área de engenharia. É interessante pegar o gancho aqui sobre o que o Rodrigo está falando. Em se tratando de regularização fundiária, a ideia do legislador, que houve uma evolução legislativa, que a gente pode assim dizer, até chegar em 1345, que é justamente a ideia de que haviam posses não regularizáveis, posses de áreas públicas ou mesmo áreas urbanizadas de maneira contrária à lei de registro público e à lei de parcelamento do solo. Os loteamentos clandestinos e os loteamentos irregulares. Né? Então, a ideia dessa lei, da lei da REURB, é justamente fazer com que haja essa regularização, tanto do ponto de vista cartorário, né, no sentido de conferir a propriedade,
a quem detém a posse, como também no ponto de vista social, socioeconômico. Então, a lei da REURB veio com esse viés. E a gente vê que a Constituição Federal garante dois direitos ali que a gente tem como fundamentais, que é o direito de propriedade e o direito de habitação. Então, esse direito de habitação, ele foi, de uma certa maneira, trabalhado dentro da legislação da REURB. Eu vinha observando próximo da BR aqui o quanto de áreas da faixa de domínio sendo ocupada. Então, há instrumentos agora, né, legislação de 2, 3 anos agora, em que é possível regularizar esse uso e me parece que está estimulando a haver mais ocupações. Então, a ideia, né, e eu acredito que também é o caso de Pilar de Goiás, no sentido de se há ocupação de áreas públicas, e isso aconteceu ao longo dos anos, os governos foram cedendo os terrenos, sabendo que havia uma vedação legal nesse sentido, mas a Constituição garantindo o direito de habitação junto com a ideia da REURB, trouxe essa ideia de quê? De pacificação social, ou seja, uma forma de se regularizar tanto as ocupações de imóveis públicos, como a ocupação, a posse, né, por assim dizer, de imóveis particulares, né? E a ideia também é interessante pontuar que houve uma evolução legislativa não só no âmbito da REURB, mas, por exemplo, atualmente nós temos a usucapião extrajudicial, já foi um grande avanço, né? Por último, agora nós já temos a adjudicação compulsória também administrativa, já é um grande avanço, porque todas essas demandas eram judicializadas, né, para a regularização da posse. E a posse ela tem um papel fundamental tanto no âmbito da Constituição Federal, como dentro do Código Civil, de que ela tem mais força do que a própria propriedade. Então, assim, o exercício da posse contínua é um dos requisitos, né, para a regularização fundiária, como também um dos requisitos para o usucapião e a adjudicação compulsória. Basicamente é isso aí.